iniciar. Senhor Deus Pai, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus amado, por mais um dia, Senhor Deus, aqui na tua presença, Senhor. Pai amado, Pai, humildemente, Senhor, vendemos mais da tua palavra. Senhor, que eu venha abençoar a vida do teu servo, Senhor amado, Deus Gustavo, Pai, que irá lecionar esta aula, Senhor Deus. Pai, aqueles, Senhor amado, que não chegaram, Senhor, que estão a caminho, Pai, traga debaixo das suas potentes mãos, meu Deus. Pai querido, nos dê uma aula tranquila, meu Senhor. Deus amado, guiada por ti, meu Pai. Deus, muito obrigada por tudo, meu Senhor. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A lição 3, tá? Capítulo 3, administração da igreja. Né? A aula que lecionamos na segunda-feira falou sobre a organização da igreja. E hoje nós vamos estar falando sobre a administração da igreja. E já vamos logo marcando uma resposta logo de início do dicionário. Está escrito: administração é um conjunto de princípios, normas e funções destinadas a ordenar, dirigir e controlar. Então, a administração é exatamente isso, né? É um conjunto de princípios destinado a ordenar, né? Onde você coloca em ordem as coisas, vem de organização, né? Dirigir, que é orientar, né? E controlar, para que ninguém ceda, para que ninguém, né, descumpra algum regulamento, alguma coisa assim. Os esforços de grupos de indivíduos para a obtenção de um resultado comum. Por extensão, função que estabelece as diretrizes da empresa, de forma a organizar os fatores de produção e controlar os resultados. Tá? Porque a administração, gente, claro que estamos falando da administração eclesiástica, mas a administração é igual em um todo. Tá? Aí vai marcar aí de novo. A administração eclesiástica é essencial à formação do pastor. Então escreve o professor Plínio Moreira da Silva: assim como o pastor passa a ter uma visão melhor de sua função como conselheiro, depois que estuda psicologia pastoral, de mestre, depois que estuda educação religiosa, de pregador, depois que estuda homilética, ele só vai entender mesmo a sua função de pastor depois que estudar administração, pode ser eclesiástica. Okay? Então, só assim ele encontrará o verdadeiro significado do título que ostenta. Aí teve duas marcações aí. No outro parágrafo. Então, é essencial. Um pastor, ele precisa ter um conhecimento da administração eclesiástica, né? Porque ele vai administrar uma igreja, né? Então, o que ocorre? Pastores de igreja grande, beleza, ele já tem uma diretoria formada, tem um secretário, tem o segundo secretário, tem o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, ok, beleza. Mas, se não tiver, e se o pastor não entender nada de tesouraria,
Né? Como que vai ficar a administração dele para uma igreja? Se não tiver o secretário, como que, se o pastor não entender nada de secretaria da igreja? Então o pastor ele precisa entender todas as áreas da igreja. Né? Então, é igual aqui, quando nós começamos o ministério, praticamente muitos membros a gente teve que ensinar o ofício. Né? Então, secretaria, a gente vai começar a treinar agora a jovem Evelyn para ser secretária. Então, o que acontece? São coisas que a gente vai ter que passar, vai ter que ensinar. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos a tesoureira que hoje domina plenamente, né? Sem a minha ajuda, hoje ela domina plenamente, mas de início teve que explicar. E se eu não soubesse? Né? Como que ficaria a administração da igreja? Então, todo pastor ele precisa ter o conhecimento de administração eclesiástica. E a administração não é só isso. Né? É saber administrar também as finanças, porque igreja, querendo ou não, você vai lidar com dinheiro, né? Então você precisa, porque, irmãos, é muito normal. Às vezes você chega na igreja, você é membro, e você vai olhar e vai dizer: poxa, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, se o pastor não tiver administração, o que ele faz? Ele ouve a pessoa e vou comprar isso, aí compra aquilo. Aí daqui a pouco ele vai ver que fechou no vermelho, né? Porque ele não soube administrar, ver qual eram os gastos da igreja básico, né? E tudo mais. Então, tudo isso compete ao pastor. A administração da igreja, ele precisa ter esse conhecimento da administração eclesiástica, tá? Então vamos lá. Não é bem sucedido esse ministério por não ter nenhuma noção de administração eclesiástica. Entretanto, os juízes, profetas, reis e os apóstolos foram notáveis administradores. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, o grande legislador, em outras palavras, soube administrar proficientemente os bens sagrados. Né? Lembra quando ele pede a oferta para construir os utensílios do templo? Chegou um momento que ele olhou: opa, parou, não precisa ninguém trazer mais nada. Por quê? Ele tinha noção que aquilo ali ia dar para ele dar continuidade, né, ao que precisava ser feito. Agora vamos lá. O Senhor Jesus exorta-nos a sermos administradores precavidos, ou seja, prevenidos, né? Que a gente paga aluguel por enquanto, né? Então, o que é a prevenção? Vou pagar aluguel dia 10 de fevereiro, mas se eu já tenho os 500 reais, eu guardo os 500 reais do aluguel, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Então, eu tenho que garantir, né, o da dívida. Então, isso é precaução, né? Então, todo administrador ele precisa prever lá na frente, prever as coisas que podem ocorrer, né? Se eu faço lá sobre o meu terreno, primeira coisa que eu separo é o dinheiro do terreno. Eu pago lá R$1.000 de terreno, então já vim logo no terreno. Eu não sei se mais para frente como é que vai ser os trabalhos. Isso aí. Então a primeira coisa que eu faço é tirar o terreno. É isso aí, a administração, né? E isso é pro lar também, né? Que nem ele está colocando aí, é tudo, porque vamos supor, se o homem que é o provedor da casa, ele for um mau administrador, né? Tudo desanda na sua casa, tudo desanda, né? Então a administração é essencial. O que significa administração eclesiástica? Mas antes, vamos ler um texto na Bíblia, Lucas capítulo 14, verso 28 ao 32.
ou 32. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então isso tudo é administrar, né? Então ele citou aqui 2 exemplos, tanto da construção, e citou um exemplo, né, muito interessante, que é o exemplo da guerra, né? Então tudo vem da administração, do raciocínio. Você precisa medir aquela coisa que é a favor e aquilo que vai ser contra, né? Para você colocar na balança para ver se vai valer realmente a pena. Então isso, né, faz parte de uma administração. Aí vocês vão marcar agora o que significa administração eclesiástica. Vocês vão marcar aí agora adiante. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder. Então, é onde que muitas pessoas, às vezes, elas não compreendem, né? Por às vezes serem dizimistas, serem contribuintes assíduos, né? Ser aquelas pessoas que doam coisas para a igreja e tudo mais, eu falei até na aula anterior, e às vezes se acham na obrigação de administrar a igreja, né? E isto é área de ter, muitos pastores passam problemas assim, né? Pelo menos, ainda mais com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né? Que às vezes contribuem muito na igreja, aí às vezes quer manipular o pastor, né? Aquela irmã, isso. Né? Então, a questão administrativa da igreja sempre será do pastor presidente da igreja, né? De uma congregação, do dirigente da congregação, né? Sabendo que ele é subalterno ao pastor presidente. Então, a administração eclesiástica, o pastor, ele precisa entender que isso é uma responsabilidade, né? Tem pastor que bate no pé, não, eu sou o pastor presidente, ele não sabe a responsabilidade que é, não é só o título, é a responsabilidade, porque ele vai dar conta de tudo, ele não vai dar conta só das ovelhas, ele vai dar conta de tudo, de cada dízimo que entrou, que foi mal administrado, né? De cada oferta que entrou, que foi mal administrada. Então ele vai prestar conta de tudo. Se eu cismar aquele, esse som ali, não, vou comprar um som inferior e vou vender esse, né? Uma suposição, mamãe, eu vou prestar conta. Um dia, né, a conta chega, não tem jeito. Então é isso que a gente precisa entender. A administração, legal, é do pastor, mas ele vai prestar conta de tudo que é administrado. Quando a gente lê Malaquias, que é o texto que a gente usa muito para falar sobre dízimo, né? Malaquias 3:10 e tal. Só que ali, é claro que o povo também roubava a Deus. Mas quem mais roubava a Deus era quem administrava, né? Os dízimos, as ofertas que entravam, que era para ser distribuída entre os levitas, que eles não tinham posse de terra. Então eles viviam dos dízimos e das ofertas. Então muitos estavam sendo lesados nessa distribuição. E se estavam sendo lesados é porque alguém estava, né? Então essa é a questão da administração, entendeu? Então,
Isso aí pode ser no caso de, vamos botar, um projeto de missões. Muitas igrejas têm projetos de missões que enviam as pessoas, então a igreja tem que arcar. Algumas envia, né? Algumas envia só a pessoa. É o que eu tô falando, envia as pessoas, mas tem que arcar com a despesa da pessoa. Aí muitas não arcam, abandonam o campo missionário. Abandonam, né? Tem muitos missionários que foram abandonados. Quer ver a Igreja Mundial? Sabe por que existe a Igreja Mundial hoje? Ele era um missionário. Ele foi abandonado no campo missionário pela Igreja Universal. Entendeu? Aí hoje existe a Igreja Mundial. Então, isso existe em todas as igrejas. Todas as igrejas que enviam missionário, muitos enviam e depois não conseguem arcar com a responsabilidade de sustentar a família. Né? Tem de terrenato. Às vezes eu gosto de assistir o Congresso dos Gideões, mas mais a parte que os missionários vão testemunhar. Então a gente vê testemunho que eles ficam meio sem graça. Por quê? Porque eu vi a missionária testemunhando que ela tinha que pegar do salário dela, dividir para sustentar as famílias. Eles estavam todos na palavra de Deus. Então, resumindo, passava uma fome ela e as famílias. E ela sustentava. Entendeu? Então ela estava lá pedindo ajuda para que olhasse por eles. Então, o campo missionário é árduo. Às vezes vai acontecer isso mesmo, vai ser esquecido, vai ser abandonado. Né? Mas é o que você está falando. Quem administra, um dia vai prestar conta. Que nem o Congresso dos Gideões, a gente vê ali a fortuna de dinheiro que entra. É 10 dias de congresso. Né? Eles fazem desafio de manhã, de tarde e de noite, pedindo oferta. Né? Então é muito dinheiro que entra. Eles dizem que tem 1.400 famílias no campo missionário. Eles precisam sustentar todas elas. Então, quem tem esse projeto, amém, bonito, glorioso. Se administrar perfeitamente, o galardão vai ser enorme. Né? Mas se falhar na administração, a cobrança vem. Então a responsabilidade é grande. Né? É o que a Bíblia é bem clara, né? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso aí, via de regra. Então vamos lá. Lembremos-nos que a igreja é simultaneamente organismo e organização. É o povo de Deus organizado para atender a missão que Deus a constituiu no tríplice aspecto espiritual, social e econômico. Tá? Isso a gente já pegou na primeira aula, né? A igreja é organismo, é a igreja de Cristo, a igreja invisível, né? E a organização é essa igreja física, né? Que a gente se reúne para cultuar, para adorar a Deus. Só que dentro dela tem a igreja organismo, que é a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento. Né? Então vamos aqui adiante. A organização de uma igreja local consiste em articular o seu governo, e a administração dessa consiste em pô-la em funcionamento. Alguns asseveram que é mais fácil estabelecer uma organização que fazê-la funcionar. Né? Isso é fato. Quantas igrejas que você vê inaugurar? E quantas você vê fechar? Né? Então, por quê? Inaugurar é fácil. Você faz aqui um culto de inauguração, vai lotar. Você diz, Deus está provando. Aí, quando chegar o culto de doutrina, aí você vai ver, Deus está provando. Né? Que você às vezes vai lecionar só para sua esposa, para seus filhos. Né? Então, é isso. Então, muita gente abre a igreja, mas nunca teve a disposição de cavar poço. Né? De ficar ali batendo na pedra até esperar a água jorrar. Eu vi um filme, esse filme é muito interessante, conta a história de William Carey, o primeiro missionário a pregar o evangelho na Índia. Vou ver depois o nome certinho desse filme para passar para vocês, mas eu acho que é Uma Luz na Escuridão. Então ele foi
junto com a sua esposa, levou até a cunhada de quebra, foi para o campo missionário. A igreja dele teve uma resistência de enviar ele, mas de tanto ele relutar, que sentia a chamada, enviaram ele, né? E quando chegou lá no campo missionário, maluco. Passa um ano, não ganha uma alma para Jesus. Passa 2 anos, perde o filho caçula, e nenhuma alma para Jesus. 3, 4, 5 anos, perde a esposa, nenhuma alma para Jesus. Foi ganhar a primeira alma depois de 7 anos, né, no campo missionário. Então, mas persistiu lá. E aí, depois que ele começa a ganhar a primeira alma, que aí a igreja decide enviar mais um missionário para ajudar ele, depois de 7 anos. Né? Então, quando a gente olha isso, não é só abrir, não é só ir, é persistir. Né? Então, muita gente, ele não tem estrutura nem administração suficiente para tocar um empreendimento, uma obra, alguma coisa assim, né? A gente está falando de igreja, mas a gente faz de empreendimento também. Quando as pessoas chegam e não, vou abrir uma lojinha, aí abre, daqui a pouco ele fecha, né? Porque ele não consegue administrar. Porque tem pessoas que às vezes pensam que o empreendimento é assim, ele abre e já quer lucrar no primeiro mês, no segundo mês, aí não lucrou, ele gasta, e daqui a pouco ele está gastando, que era para comprar mercadoria, ou que era para repor a loja, e fale automaticamente, não passa de 3 vezes, já decreta a falência. Por quê? Porque não tem administração, entendeu? Então vamos lá, um outro parágrafo aí, pula um, vamos para o outro. Da mesma maneira que a organização, acharam aí? De uma igreja começa com aglutinação, ou seja, reunir, né, unida, com uma aglomeração de pessoas, dos membros, a administração da igreja visa manter unidos tais membros. Cria-se uma norma de aceitação de membros, um arrolamento definido, daí por diante cabe ao pastor adotar sempre esse padrão de aceitação e disciplina dos membros faltosos, para que permaneça nítida a linha de separação entre os que são membros e os que não o são. Né? Então, o pastor ele precisa, é uma outra coisa que muitos pastores falham na sua administração. Eles são levados por qualquer ideia, né? Vamos supor, ele está aqui, ele já tem suas normas, já tem sua regra, mas ele vai participar de um seminário na igreja, vamos supor, Bola de Neve. Ele foi lá, saiu da Assembleia de Deus, foi lá participar, foi um amigo, convidou, aí ele chegou lá, ouviu um monte de coisa diferente. O que ele faz? Ele chega aqui e vai querer implantar tudinho na igreja dele. Então, isso faz o quê? A igreja desmoronar. Por quê? Porque teve pessoas que passaram por uma regra rígida, e agora a regra mudou, entendeu? Aí o que vai acontecer? Aquelas pessoas não vão aceitar, né? Não, eu passei por isso. É igual a Assembleia de Deus mais tradicional, antiga, né? A gente vê pessoas que foram feridas, né? Moto meu, tem pessoas que foram participar da mocidade comigo, falam, agora pinta cabelo disso, daquilo, corta o cabelo mais de um palmo, né? Eu quantas vezes já fiquei disciplinado só porque aparei um dedo no meu cabelo. Né? Então, existe. Quantas pessoas não foram disciplinadas porque compraram uma televisão e botaram dentro de casa? Né? Então, são coisas que às vezes foram mudando, né? Então o pastor ele precisa ter cuidado. Mudanças vão ocorrer, né? Mas você não pode ser um pastor variado, que fica mudando toda hora muda, porque um falou isso, porque você viu aquilo, deu certo na igreja de fulano. Não é porque deu certo na igreja de fulano que vai dar na sua, né? Isso ali foi a estratégia de Deus para fulano. Busque a sua estratégia. Deus é Deus de estratégia, né? Se deu lá uma estratégia, vai dar uma estratégia, né, para o pastor também.
Então, é dessa forma. Vamos lá. Conserve sempre atualizado o rol de membros da igreja. Quando houver ocorrências graves, deve-se remover do rol o nome das pessoas envolvidas, com as quais faleceram ou mudaram para outras cidades. Essas últimas podem ter os nomes arrolados em um rol de inativos, na hipótese de ausência temporária. Tá? Então, isso é tudo sobre a administração, isso é a parte da secretaria da igreja. Quanto àqueles que se desviam, deixam de viver segundo o padrão bíblico, devem merecer uma atenção particular. As instruções que o Senhor Jesus dá em Mateus 18, 15 ao 17. Vamos ler? Mateus 18, verso 15 ao 17. Vendo um pouquinho nessa parte aqui, porque ela é a principal. Depois a gente adianta. Achou? Pode ler. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio ou erro. Ok? Então, o que nós vemos aqui, uma orientação de Jesus, né? Para quê? E Jesus está ensinando o que aqui? A disciplina. Considera como gentio publicano. E gentio era aquele que não era judeu, né? Como nós. E publicano era considerado um traidor. Por quê? Era aquele que era judeu e trabalhava para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo, né? Então, Jesus está falando, como você, se não te ouvir, você vai ter que considerar como um gentio, como um publicano, como aquele que não faz parte da família, entendeu? Então, isso é fato, tá? Devem ser seguidas à risca. Gálatas 6:1 é outra passagem bíblica que precisa ser observada. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Tá? Então, é claro que toda correção a gente precisa entender que ela precisa ser aplicada com amor, né? Com carinho. A correção é um intuito de recuperar a pessoa, né? De não deixar a pessoa desviar e fazer com que a pessoa entenda que ela pecou, que ela falhou. Então, por isso existe a disciplina na igreja, para que a pessoa entenda que falhou realmente, né? Porque se ela não for disciplinada, amanhã ela faz de novo, depois ela pratica de novo, né? Porque, eu fiz, não deu em nada, vou continuar fazendo, né? Então esse é o perigo. Então, por isso, toda a igreja ela precisa aplicar a disciplina, tá bom? Agora vamos lá, administração patrimonial eficiente. É o que a gente até falou um pouquinho, né? Qual é a página aí? 75. Então, administração patrimonial eficiente. A direção dos negócios da igreja deve ser eficiente e completa. Alguns pastores são como um homem que edificou sobre a areia e se descuidam disso. Os bens e a propriedade onde cultua a Deus, se não forem cercados de providências legais, correm risco de prejuízos incalculáveis. O nome e endereço da igreja local deve constar claramente no título de compra, devidamente quitado e registrado no cartório de imóveis. Isso evitará qualquer dúvida sobre a legitimidade da posse. Deixar de fazê-lo é realmente perigoso, né? Vamos supor, a gente coloca isso aqui, a gente precisa estar com a igreja registrada, para ir lá e colocar o nome do CNPJ da igreja, né? Então o terreno não é do pastor Gustavo,
né? O imóvel não é do pastor Gustavo, ele é o responsável, né? Porque todo CNPJ precisa ter um responsável. Então, o responsável do CNPJ da igreja sempre é o pastor presidente da igreja, mas isso não lhe faz dono da igreja, não lhe faz proprietário da igreja, né? Porque existe um CNPJ, tá bom? Então, é isso que precisa. Quando não se faz isso, é um perigo. Tipo assim, não, compramos, vamos lá, vou botar no meu nome mesmo que eu sou pastor presidente, né? E amanhã, beleza, eu não tenho má intenção, mas amanhã eu faleço. Meus filhos, outras pessoas da família que podem ser mal intencionadas. Não, isso era meu pai. Né? Não, mas é sério, a gente fala aqui, mas é uma coisa muito séria. No outro campo onde eu estava participando, eles têm na justiça lá uma briga com o pastor, que é o filho do falecido pastor do Ministério Pôr das Caixas, o filho lá, eles tinham uma briga com o pastor Faustino sobre o campo deles lá, porque eles têm uma briga que é as igrejas, eles falam que as igrejas pertencem a eles. Existe isso aí. Então, são coisas que esses detalhes precisam. Dá trabalho, mas é necessário. É necessário. Né? Então, é porque hoje existe aqueles que às vezes fazem, né, até por comodismo, mas existe aqueles maliciosos mesmo. Né? Existem pessoas que às vezes estão prevendo o futuro. Irmão, quer garantir a sua família? É normal. Quando fizer o estatuto da igreja, se houver falecimento, né, a igreja ficará responsável em cuidar da minha família, do salário que era destinado a mim, será destinado a minha esposa e meus filhos, desde que ela não contraia matrimônio, porque quando contrair matrimônio, ela está livre, né, de receber isso. Toda a Assembleia de Deus, isso é notório. Eu tenho a tia, que meu tio era meu pastor presidente, né? Então ele faleceu, o campo era de 8 congregações, e ela não casou de novo e recebe até hoje da igreja, entendeu? Então é simples, né? Ela não é dona de nenhum pedaço da igreja, nenhuma congregação, né? Acho que mora de aluguel até hoje, né? Então, por quê? Porque é isso, meu tio fez as coisas corretamente, certo? Né? Todas as congregações estavam no CNPJ da igreja, entendeu? Então, é isso. E é claro que existem pastores que descuidam disso, né? Descuidam. Tem muitas viúvas de pastores que ficam a Deus dará, né? Então, isso precisa ser bem elaborado no estatuto, né, para cuidar de todos esses detalhes, né? Até por causa de, vamos supor, ele é pastor, mas se ele pecar, ele adulterar, ele vai continuar recebendo o salário da igreja, né? Não tem como, então vai ter que ter um substituto. Então, mas isso funciona onde? No estatuto. Então, quando vai se registrar uma igreja, tudo isso tem que estar elaborado ali no estatuto da igreja, né? Então, é onde que tem todo o resguardo ali, né, no estatuto da igreja. Bom, está dando para compreender? Abre até a ata, né? A ata é de inauguração, né, de posse, mas o que conta muito é o estatuto, porque a ata é cerimonial. Dia tal, o pastor Gustavo tomou posse como pastor presidente, né? Igreja Assembleia de Deus, Unidos por Cristo. Então ela é muito cerimonial. Esteve presente nessa reunião, o obreiro tal, o pastor fulano de tal, né? Então ela é muito cerimonial. O estatuto não, vai trazer os regimentos da igreja mesmo, tá? Então vamos lá. A administração eclesiástica é sob o ponto de vista bíblico. O administrador é um especialista na arte de trabalhar com pessoas. Sente-se vitorioso quando ajuda outros a fazer bem o seu trabalho.
a administração perfeita está nos céus. O próprio Deus estabeleceu regras fixas para o universo. O universo teve seu planejamento, 6 foram os dias da criação. Nenhuma igreja vive sem administração, assim como nenhuma empresa sobrevive desorganizada. Muitos exemplos bíblicos vêm de homens que foram verdadeiros administradores, quer na condução dos assuntos relacionados com a obra de Deus, quanto na sobrevivência de seu povo. Jetro, José no Egito, Moisés, Davi, Daniel, entre outros. Jetro foi um expert na administração. Moisés tem que agradecer por ele estar na vida dele, porque Moisés era um bom administrador, até porque ele foi educado no Egito, por toda a arte e ciência do Egito. Então, Moisés não era qualquer um, era alguém que entendia muito bem da administração. Só que o povo era bastante. E já viu aquele líder? Eu tinha um patrão que ele era assim, vamos supor. Ele desempenha as tarefas, ele ordena as tarefas. Você vai ser responsável de organizar aqui as cadeiras. Haroldo, você vai ser responsável de organizar aqui o som. Aí o que ele faz? Ele chega aqui. Entendeu? Porque ele entende que é só o que ele faz que é correto. Então ele não consegue. Eu tinha um patrão que ele era assim mesmo. Ele desempenhava as tarefas com os funcionários, aí esperava os funcionários ir embora e ia lá e refazia tudo de novo. Aí eu falei, rapaz, isso aí é preocupante, Mas na época que eu trabalhava com ele, ele já não tinha mais a empresa, porque ele ficou tetraplégico, Então, mas ele contava as experiências dele como administrador de uma empresa. Eu falei, isso aí é uma mania e é ruim para o empresário, e sobrecarrega o administrador, porque ele vai fazer aquilo que já estava feito, Aquilo que, vamos supor, não gostou, eu não gostei, você botou a cadeira um pouquinho desnivelada da outra. Eu não preciso ir lá fazer, é só ir amanhã orientar ela, onde a coisa pode fazer desse jeito, assim, Então, você está desempenhando a sua função. Se um pastor souber disso, ele não se sobrecarrega. O que nós mais vemos hoje são pastores sobrecarregados. Por quê? Porque não conseguem delegar tarefas às pessoas. Então, ele acha, não, eu vou fazer, porque eu não vou pedir nada a ninguém. Não existe isso, você é pastor, e o pastor ele precisa pedir, o pastor ele precisa falar, pode fazer isso, Nós tivemos um mutirão aqui, o que nós fizemos? Convocamos todo mundo, Então, por que é isso? Você já pensou, eu ia ficar aqui pintando igreja, roçando terreno, eu sozinho, porque eu não quero pedir, Então, o pastor é isso, ele precisa determinar, Então, quando não se tem essa administração, o pastor se sobrecarrega. Então, o que aconteceu com Moisés? Moisés continuava lá. Moisés, tem uma causa, pode vir. Aí vinha a multidão. Moisés ficava de 6 da manhã até o pôr do sol julgando a causa do povo. Não tinha tempo para nada. O sogro dele falou, vai morrer, rapaz. Você tem que dividir as tarefas. Faz o seguinte, separa homens aí da sua confiança, eles vão julgar as causas mais leves e as causas mais difíceis para você, Então você fala, que nem aqui, eu tenho meu vice-presidente. Quando eu não estou, ele está aqui, ele resolve aquilo que dá para ele resolver. Quando não dá, ele leva para mim, Então, isso é fato. Por quê? Eu fico tranquilo, porque eu sei que o que tiver alcance dele, ele vai resolver. Então, essa é a questão da administração, Então, vamos. Eu trabalhei com uma pessoa que ela era líder de equipe, mas ela não conseguia delegar a tarefa. Então, tipo assim, a tarefa que era para delegar, ela acabava fazendo. Depois ficava reclamando que, estou muito sobrecarregada, estou muito cansada.
porque foi te dado uma função e você não exerce a função que foi te dada. Tem pessoas que fazer esse serviço, não precisa você fazer essa parte do serviço. Mas eu não sei, você pode não gostar, não gostar, o patrão não te deu essa função. Você tem que aprender a delegar a tarefa. Então ela foi melhorando, mas era assim, a maioria das coisas ela fazia. Ficava com serviço para ela. Então vamos lá. Aí a gente vai ver aqui alguns exemplos. Conselho de Jetro, Moisés, que está em Êxodo 18, 13 ao 27. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Salomão recebeu todas as orientações para a construção do templo e a organização de seu reinado. E outros, como a técnica administrativa de José do Egito, aquilo ali foi tremendo também. Então, tudo é administração, Então, se você administrar, não tem questão de muito não. Às vezes a pessoa tem pouco e naquele pouco ela administra. Tem pessoa que vive de salário mínimo melhor do que quem ganha 3 salários mínimos. Porque é questão da administração. Então é só em saber administrar. Administração secular possui 3 grandes áreas. Pessoal, cuida das pessoas de que compõem a firma, preocupando-se com a situação disciplinar, a integração, o treinamento, a produtividade, a administração, a demissão, as férias, a substituição e etc. Então, existe a primeira área da administração de uma empresa secular, é a área pessoal, que vai lidar com pessoas. Eu sei que hoje estamos na época que está robotizando muitas coisas, mas ainda a mão de obra braçal ainda existe e são pessoas. Lidar com pessoas, situação de disciplina, de integrar um grupo, de treinamento, da pessoa produzir e tudo mais. Financeiro, analisa a receita e programa de despesas. Então a parte financeira precisa sempre estar atenta no que pode e no que não pode gastar. Então essa é a parte. Organização e método. OIM estuda, OIM é organização e método. Estuda e pesquisa a maneira de a empresa operar, estabelecendo as sequências mais lógicas e o tempo preciso. Bom? O que é administrar? A palavra administração é originária do latim e significa literalmente sustentar com as mãos. Administrar é essencialmente fazer funcionar um sistema. Administrar é a um só tempo. Prever, preparar-se para o futuro com a necessária antecedência através do programa de ação, predeterminar uma ação. Então, administrar, acima de tudo, é você prever. Você precisa ter a previsão de como será o amanhã, de como será aquele mês. Então, você precisa prever isso. Organizar é reunir meios e recursos materiais e humanos distribuídos racionalmente e de tal forma harmonizados que possam funcionar como um todo e sem solução de continuidade. Então, organizar é primordial. Nada funciona desorganizado. Comandar é determinar as providências a fim de que toda a organização funcione de acordo com as normas vigentes. É a mesma coisa, quer ver? O Diácono Haroldo trabalha em cerâmica, ele não trabalha exatamente nessa área de carga e descarga, mas eu já trabalhei. Vamos supor, eu estou administrando ali, eu coloco 4 pessoas para encher o caminhão, só que eu só coloco um batedor em cima.
e coloco 3 aqui arremessando tijolos. Então eu administrei correto? Não. Por quê? Eu estou sobrecarregando quem? Quem está em cima. Né? Então isso é administração, é saber organizar. Por quê? O que aconteceu ali? Uma desorganização. Alguém vai trabalhar mais do que o outro, né? Porque eu não organizei direito. Então, comandar é determinar as providências a fim de que toda a organização funcione de acordo com as normas vigentes. Coordenar é manter o organismo em funcionamento homogêneo e integrado em suas diversas atividades. É proporcionar o desenvolvimento de cada órgão, procurando manter o equilíbrio do sistema operacional. Dessa forma, evitar-se-ão atritos, perda de tempo e complicações indesejáveis. Né? Então, coordenar é estar sempre atento, né? É estar sempre observando, é estar sempre orientando, estar presente, né? Não é fazendo, mas orientando, né? Distribuindo. Não é que nunca vai colocar a mão em nada, não vai fazer nada, não estou dizendo isso, né? Mas o coordenador, aquele que coordena algo, ele precisa ele trabalha mais com a visão do que com as mãos, né? Porque ele pode ver uma falha na produção, ele pode ver uma falha na organização, né? Então, onde ele vai tentar resolver isso. E isso a gente está falando de uma administração secular, tá? Mas muito da administração secular a gente tira proveito para a administração eclesiástica, tá bom? Controlar, organização, avaliar e regular o trabalho em andamento e acabado, ok? Então, isso é muito importante, tá? A administração dos bens da igreja. Aí vocês vão marcar. A igreja não é uma sociedade com fins lucrativos. Sabe aí? A igreja não é uma sociedade com fins lucrativos. Nem o seu objetivo é comercial. O principal alvo da igreja é a pregação do Evangelho. E é esse que está sendo o maior problema hoje, né? Porque o camarada quer ser pastor para lucrar, né? O camarada quer ser pastor hoje em dia para se fazer na vida. Então esse nunca foi, né, o objetivo da igreja. O objetivo, né, da igreja sempre foi a pregação do Evangelho. É claro, lida-se com dinheiro? Claro que lida-se, né? A gente vai trabalhar com dinheiro, sim, e isso vai ser administrado. Existem pessoas que recebem na igreja? Sim, né? Em algumas igrejas pastor recebe, tem igrejas que secretário recebe, tem igrejas que tesoureiro recebe, né? Então pastores auxiliares recebem, igrejas grandes, é claro, né? Então que assinam carteira porque tem um CNPJ ativo. Então isso é normal, não estamos falando disso, mas estamos falando exatamente que a igreja, o fim não pode ser lucrativo, de você lucrar, não, né? Não, esse mês eu preciso tirar tanto. Não, o pastor vai ter salário definido. Não, o salário do pastor é 2 salários mínimos. Salário, isso eu estou falando aqui, mas tem pastor aí que recebe é 10, é 20. Uma vez eu fui na convenção com meu pai. Quando chegamos lá na convenção, coitado, eu até pena do meu pai. Mas chegou com a Brasília, a convenção, aí só chegava lá. Naquela época, isso foi em 96, por aí. Só chegava naquela época, Mercedes, Honda. Era, na época o Ômega ainda estava em auge, né? Aí só chegava esses carros. Eu falei, rapaz, você me escondeu.
então é pastor que ganha 10 salários mínimos, né? Então, irmão, o pastor, né, a gente não é contra que o pastor precisa ganhar bem, o trabalho do pastor é reconhecido, mais 10 salários mínimos é exagero. Vamos supor, se eu fosse assalariado da igreja, eu creio que eu vivo hoje com 2 salários mínimos, tranquilo, né? Não da igreja não, do trabalho. Mas se eu ganhasse 3 salários mínimos, eu iria tranquilamente, né? Tranquilamente se vive com 3 salários mínimos. Vou ter que parar aqui, ó.